Caros alunos das turmas de História 7 no ano A, B e C, professor Evandro, nós estamos agora falando na segunda aula, né? E nosso tema é a expansão marítima europeia. Vamos começar partindo do século XII. Nesse período, o contato dos europeus com o Oriente, onde tinha muitas especiarias, né, que eram levadas para a Europa, tornou-se mais significativo. Nesse período, as rotas, né, comerciais se faziam de duas maneiras: terrestre, né, e pelo mar Mediterrâneo. Só que essas duas rotas eram controladas pelos muçulmanos, né? Então fez-se necessário criar um caminho alternativo. No século XV, os espanhóis também fizeram grandes expedições, né, para também atingir o Oriente Médio, né? Como a Índia, a China e o Japão, em busca também dessa riqueza que eram essas especiarias também, da qual a gente vai falar um pouco depois. Outras potências, que a gente pode chamar potências tardias, né, elas realizaram explorações nos dois séculos seguintes. Por exemplo, a Inglaterra, a França, a Holanda, também porque eles eram um país que tinham portos também no Atlântico. E essa expansão foi estimulada por dois fatores fundamentais. O primeiro era o quê? O lucro. E o segundo era a expansão do cristianismo. Quais foram as causas do descobrimento? Vamos falar de maneira bem sucinta, né? Primeiro foi a procura do caminho marítimo para as Índias, né? Por quê? Porque delas vinham diversas especiarias, né? Eram inúmeras. A gente pode destacar entre outras, né, a seda, o cravo, a canela, por aí afora. O outro ponto também, outra causa, é o fortalecimento do poder real, que os reis financiavam essas viagens, né, e as novas descobertas de novas terras, ok? Um outro motivo foi a influência da burguesia. Os burgueses, né, os comerciantes, né, eram ricos e queriam consolidar esse poderio econômico, né, e firmar a sua posição social, quer dizer, aumentar o seu lucro e o seu prestígio. Outro ponto foi os aperfeiçoamentos técnicos científicos. Eu vou destacar alguns aqui. Primeiro, nesse período as velas passaram a ser triangulares, o que permitia, mesmo que o vento tivesse contrário os barcos, né, eles navegassem em sentido contrário ao vento, né, em zigue-zague. Outra coisa também foi a bússola. Me perdoe que está faltando aqui um acento, né? A bússola que orientava, né, a direção, e o astrolábio, que vocês podem verificar o seu significado, né, que eles mediam, né, numa porção horizontal a distância entre as estrelas, ok? Foram importantes instrumentos descobertos na época que favoreceu muito a gente pode dizer assim, a navegação. Bom, os portugueses foram os pioneiros na descoberta do caminho para as Índias, né? Quais foram as causas? Primeiro, ele tinha uma monarquia centralizada. Devemos lembrar que Portugal foi o primeiro país a se tornar uma nação, ok? A burguesia também era um forte aliada do rei, né? O que financiava, né, junto ao rei, essas viagens também. A posição geográfica era muito favorável, né? Devemos lembrar que Portugal e Espanha ficam na chamada Península Ibérica, né? Como se fosse uma porção de terra indo em direção ao mar, ok? Outra coisa foi o desenvolvimento da indústria naval, né? A construção de barcos, né, era importante para poder ter condições para fazer essas viagens que levariam semanas, às vezes até meses. Outra coisa importante foi a escola de Sagres, né, que era um grande centro de estudo náutico nesse período aí também. E a descoberta marítima das Índias? Quais foram, assim, as figuras, né, que a gente pode destacar e alguns elementos importantes aí? Bom, a primeira coisa que a gente quer destacar é que Bartolomeu Dias, né, ele foi enviado pelo rei Dom João II em 1488. E ele explorou o litoral africano, mas não foi bem sucedido em fazer esse contorno aí em torno do continente africano. Mas foi sim Vasco da Gama que conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, que na época chamava Cabo da Tormenta por causa da dificuldade que tinha entre a união entre os dois oceanos que tinham ali, né? Então, ele chegou a Calicut, na Índia, em 1498, consolidando assim a chegada
fazendo esse contorno da África até as Índias, né, até o Oriente. E o domínio português também na costa africana oriental foi consolidado em 1502, porque outras também navegações foram feitas ao longo desse tempo. Bom, vamos falar também sobre a descoberta do Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Porque a Europa era o velho mundo. Então, quando descobriram as Américas, novas terras passam a ser Novo Mundo. Cristóvão Colombo, ele era italiano, era da cidade de Gênova, né? E ele estava a serviço da Espanha. Então ele convenceu a rainha Isabel de Castela que ele chegaria às Índias em 30 dias e ele conseguiria reunir recursos necessários para resgatar Jerusalém dos muçulmanos, que era controlada por eles. Tá? Então, ganhando a confiança dele, ele partiu no dia 3 de agosto e no dia 12 de outubro do mesmo ano ele chegou a Bahamas, né? E estava então descoberta a América. Bom, devemos falar também sobre as consequências desse descobrimento. Quais foram os desdobramentos desses descobrimentos aí? Primeiro, foi o deslocamento do centro comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, quer dizer, as rotas que levavam ao Oriente eram pelo Mediterrâneo, né? Ali, agora não, agora ele é o Atlântico. Outra coisa foi a decadência de duas cidades importantíssimas, não foram as únicas, mas as principais, que eram Gênova e Veneza, porque ela intermediava, né, o comércio de especiarias entre a Europa, né, o Ocidente, e o Oriente. Outra coisa também muito significativa foi o aumento de produtos a baixo preço, devido a ter muitas matérias-primas, né, adquiridas dessas novas terras agora conquistadas, né, e novos também o quê? Mercados consumidores, tá legal? Outra coisa também foi a entrada de metais preciosos e pedras preciosas também na Europa, vindo também dessas novas terras, dessas novas descobertas também de novas terras. E a outra coisa foi o restabelecimento da escravidão, né? Muito triste esse é um episódio da nossa história, mas infelizmente a gente tem que lembrar que a escravidão, primeiro foram colocados primeiro os indígenas e depois os negros nessa condição de mão de obra escrava. Tá legal? Então a gente encerra por aqui. Faça as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato conosco no nosso e-mail que vocês têm aí no link das nossas atividades, tá ok? Um grande abraço a todos.